Oi! No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 passos para detalhar qualquer projeto de marcenaria. Mas antes de te falar quais passos são esses, eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal e também para já deixar o like nesse vídeo que assim vai salvar todos os seus projetos de marcenaria, sério. Então, o primeiro passo para detalhar qualquer projeto é saber quais as dimensões e espessuras das chapas de MDF. Mas aí você vai falar, Monique, pelo amor de Deus, eu não sou marceneiro, eu não vou executar esse móvel, para que eu preciso saber isso? Então vamos lá, vou citar um exemplo prático que eu tenho certeza que vai te convencer. Pensa comigo, você está projetando um painel lindo para uma casa maravilhosa e essa parede que vai esse painel, ela tem tipo 3,90 e a altura dela é 3,5, né? Que é um pé direito maior, enfim. E aí você projetou um painel lindo inteiro nessa parede toda. Só que você mandou esse projeto para marcenaria, só que não existe chapa desse tamanho, nem a largura, nem a altura. O que o marceneiro vai fazer? Ele vai emendar as chapas. E como vai ser essa emenda? Aonde vai estar essa emenda? Então, se você sabe a dimensão da chapa de MDF, você já prevê essa emenda do jeito que você quiser. Ou mais fininha, ou mais grossa, para ser um detalhe do painel. Aonde você acha que vai ficar melhor. Então, ou seja, o acabamento vai ficar muito melhor. Ah, legal, já me convenceu. Qual o tamanho dessa chapa de MDF, então? A chapa de MDF, ela tem 1,83 por 2,75. Então, sempre que você for fazer um projeto, seja de um painel, seja de uma porta acho bem difícil, né? Mas de um painel maior do que isso, você vai precisar prever essa emenda no seu projeto. E tem vários jeitos de fazer essa emenda. Aqui a gente chama essa emenda de bit, mas eu acho que pelo Brasil as pessoas chamam de, enfim, de coisas diferentes. Inclusive, comenta aqui embaixo como você chama esse tipo de emenda no MDF. Mas a gente pode fazer o bit em V, eu vou deixar uma imagem dele aqui embaixo para vocês verem, que ele é um corte tipo a 45 graus para juntar essas chapas. Ele fica bem fininho, dá para fazer ele praticamente imperceptível. Claro que vai dar para ver uma linha, mas ele vai ficar realmente bem fino e o acabamento dele é bonito, né? Um acabamento mais sofisticado. Mas também dá para fazer o bit reto, que como o nome mesmo diz, ele é reto, e dá para fazer ele tanto mais fininho ou mais grosso, como se fosse um detalhe mesmo no painel. Além disso, você também precisa saber as espessuras da chapa de MDF. E de novo, vou te dar um exemplo do porquê que você precisa saber isso. Vamos supor que você está projetando um closet e nesse closet os armários eles têm portas e você não especificou a espessura desse MDF. O marceneiro, na hora que ele foi executar, ele pegou ali uma espessura de, sei lá, 12 milímetros. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com essa porta? Vai empenar. Então é interessante a gente prever pelo menos coisas que são importantes, como porta, como, enfim, porta de painel ou até mesmo porta de armário, no nosso projeto. O MDF ele pode ter 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 e 30 milímetros. Mas para que você vai usar cada uma dessas espessuras? No nosso combo de detalhamento, a gente fala detalhadamente sobre isso. Que redundante, né? No nosso combo de detalhamento, tem vários materiais que a gente fala sobre isso. Tem a apostila de detalhamento, tem arquivos em DWG de projetos que tem projetos de marcenaria. Inclusive, tem vários detalhes de marcenaria, tem muita coisa, tem aula, tem checklist. Esse combo é extremamente completo. E, gente, ele é só 10 de R$ 9,70. Ou seja, é muito barato e fala sobre tudo de projeto, marcenaria, marmoraria, elétrico, hidráulico, luminotécnico. Então assim, vou deixar o link dele aqui embaixo para quem não conhece já conhecer. Mas voltando ao assunto das espessuras, geralmente as de 9 e 12 milímetros são usadas para tamponamento dos móveis. A gente usa as de 15 e de 18 para caixaria. As portas grandes dos armários, que foi o exemplo que eu dei para vocês, podem ser feitas com MDF de 18 milímetros. E a frente das gavetas e das portas menores pode ser feita com de 15. E o segundo passo é saber qual é o acabamento do seu móvel. Ele vai ser de laca? Ele vai ser de lâmina de madeira? Vai ser de fórmica? Vai ser de microtextura? Qual vai ser? Para especificar isso, você vai precisar saber quais os prós e contras de cada acabamento, né? Enfim, vou falar alguns para vocês, mas de novo, tem tudo isso lá no combo. A laca é uma pintura que dá pra gente fazer no MDF e ela é a mesma tinta que a gente usa em carro. A gente não, porque eu não pinto carro, né? Mas que as pessoas usam em carro. Ela pode ter o acabamento brilhante ou ela pode ter o acabamento um pouco mais fosco.
Por que um pouco mais fosca? Porque mesmo a laca fosca não é completamente fosca. E a gente também precisa ter cuidado porque essa pintura, né, esse acabamento, ele é um pouco mais frágil. Então ele pode arranhar, ele pode se desgastar com o tempo. Então não é legal a gente especificar um acabamento laqueado para um móvel que a pessoa vai usar muito, sabe? Agora, continuando nessa onda pintura, a gente também tem a microtextura. A microtextura, ela é uma pintura, só que ela é muito mais resistente do que a laca. Então ela resiste a arranhões, enfim, ela é bem mais resistente. E a gente também consegue um acabamento extremamente fosco, que eu acho muito bonito. E a gente também pode usar lâminas de madeira natural. Como o próprio nome diz, ela é uma lâmina, tipo uma lasca fininha da madeira natural. O móvel fica parecendo que é de madeira maciça, que é extremamente bonito, mas fica com um custo-benefício gigante e muito mais leve também, né? E falando em lâmina, a gente também tem a fórmica, que é um tipo de laminado que reveste o MDF. Ele tem mais resistência à umidade, à mancha, a impactos, enfim. Ele é bem resistente, a gente pode usar ele em cozinha, em banheiro, em qualquer lugar, na verdade. Até para revestir parede a gente pode usar. E ele tem vários tipos de acabamento. Tem, assim, de cor sólida, acabamento meio madeirado, até de que imita inox, sabe? Então ele é bem versátil. E a gente também tem o próprio MDF, que pode ter um acabamento brilhante, pode ter um acabamento mais fosco e pode ter também um acabamento amadeirado, né? Então, sabendo os prós e contras de cada acabamento, você vai escolher qual o melhor para o seu projeto. E a terceira coisa que você precisa pensar é qual vai ser as ferragens, qual vai ser a dobradiça, qual vai ser a corrediça, qual vai ser o trilho. Uma das corrediças mais usadas é a corrediça telescópica. Essa corrediça, ela fica na lateral da gaveta e ela é composta por duas partes. A parte que fica fixa e a outra que aciona mesmo, que faz a gaveta abrir ou não, e ela é acionada por um rodízio. Ela é extremamente resistente, a gente consegue abrir entre 100% e 80% da gaveta, e ela pode ou não ter amortecedor. A gente também tem a corrediça oculta, ela fica por baixo da gaveta, então quando a gente abre a gaveta a gente não consegue ver. Já as dobradiças, a gente tem as retas, as curvas e as super curvas. O uso de cada uma vai depender do acabamento do móvel. E entre os trilhos das portas de correr, a gente tem dois tipos principais, o de guia e o de carro. O nome do de guia já diz muito sobre como ele é. Ele é aquele trilho que fica em cima e embaixo da porta, sabe? Que dá pra gente ver, tipo, fica uma portinha mais pra frente, a outra mais pra trás, e dá pra gente ver o trilho embaixo. Já o trilho de carro, ele fica localizado na parte superior do móvel, então parece que a porta cobre toda a estrutura, sabe? Fica muito bonito. E o pistão, que é usado em porta basculável, então uma ponta fica na estrutura do móvel e a outra fica na porta. E entre os vários tipos de pistão, o mais usado é o pistão a gás. E sabendo quais ferragens você vai especificar no seu projeto, a gente vai para a terceira etapa, para o terceiro passo, que é entender os detalhes. Vamos supor que você colocou no seu projeto um painel ripado. Como ele vai ser executado? Sabe? Quais as dimensões das reguinhas? Qual o tamanho entre elas? Como que vai ser a execução disso? Ou quando você vai fazer um móvel que tem um detalhe em LED, como vai ser a cava? Qual o tamanho dessa cava? Aonde vai estar a fita de LED? Ela vai estar, por exemplo, aqui iluminando para aí? Ela vai estar em cima iluminando embaixo? Tudo isso dá efeitos diferentes, né? Como que vai ser essa cava? Como que vai ser tudo isso? Aonde vai estar o drive? Então tudo isso precisa ser previsto no projeto. E o puxador? Qual puxador você vai usar? É um puxador pronto ou é um puxador de cava? Então tudo isso precisa estar previsto no projeto. E por último, o quinto passo é, de fato, desenhar tudo isso. Geralmente num projeto de marcenaria, a gente desenha a estrutura do móvel, as elevações necessárias, de repente a elevação frontal e a lateral, ou enfim, depende do móvel, né? Às vezes você faz as 4 elevações, mais as elevações. E os detalhes, como eu falei antes, né? Detalhe de puxador, detalhe de LED, enfim, detalhes específicos que você quer que sejam executados daquele jeito. Você também precisa colocar as medidas necessárias para o pessoal executar. Não precisa cotar todas as espessuras do MDF, sabe? Mas só as que são mais importantes. E por fim, as especificações. Sempre que eu vou especificar um projeto, enfim, qualquer projeto, não só de marcenaria, eu especifico usando o método OMA. OMA significa o que é, no caso, que móvel é esse? Sei lá, uma mesa, qual o material dessa mesa, então se é em MDF, com acabamento em laca, ou em lâmina de madeira, enfim, qual material você está usando? Quais as medidas, enfim, as medidas do seu móvel, e qual o acabamento disso? O acabamento é no sentido de, por exemplo, tem um acabamento na minha esquadria, em caso de marmoraria. Mas em projetos de marcenaria, você pode substituir isso pela questão das ferragens ou por algum detalhe específico.
Como eu falei pra vocês, a gente fala sobre tudo isso no combo, não só sobre projetos de marcenaria, mas sobre absolutamente todos os projetos. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau!